Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 208 e vamos seguir a partir de 2 Crônicas, capítulo 19, que diz o seguinte: Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes de Azerá e buscou a Deus de todo o coração. Josafá nomeia juízes. Josafá morava em Jerusalém, mas visitou o povo desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem imparcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: Vocês devem servir com fidelidade e coração íntegro, no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês, da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, quer sobre derramamento de sangue, quer sobre questões referentes à lei, aos mandamentos, aos estatutos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada ao rei. Os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Tu és o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaaziel disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá.
Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para separá-los para destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e trombetas. O temor do Senhor veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O fim do reinado de Josafá. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Azuba e era filha de Zili. Ele andou nos caminhos de Asa, o seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, não acabou com os santuários locais e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por ter feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não puderam velejar a comércio. Romanos capítulo 10, versículos 14 ao 21. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas! No entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu?
Em primeiro lugar, Moisés disse: Farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu provocaria a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois, Isaías diz ousadamente: Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: O dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos 11, versículos 1 ao 12. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos para que não vejam, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude. Salmo 21. Ó Senhor, na tua força o rei se alegra. Quão grandemente ele exulta na sua salvação. Tu lhe concedeste o desejo do coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu recebeste, dando-lhe ricas bênçãos. Na cabeça lhe puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, uma vida longa para todo o sempre. Grande é a glória dele pelas vitórias que lhe deste, de majestade e esplendor o cobriste. Tu lhe deste bênçãos para sempre, e lhe concedeste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Na tua mão direita atingirá os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, e um fogo os consumirá. Destruirás a geração deles na terra, a sua descendência no meio da humanidade. Embora tramem o mal contra ti, façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares contra eles o teu arco. Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios 20, versículos 4 ao 6. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem entendimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!